queria dar as boas-vindas às nossas colegas, aos nossos colegas, professores da educação básica. E nessas boas-vindas eu queria destacar dois aspectos. Primeiro é falar da alegria que nós estamos nesse momento de receber vocês, os novatos que estão chegando, e também aqueles que já estão conosco, começando aqui esse seminário geral. Dizer da nossa alegria de poder recebê-los, ainda que remotamente, ainda que numa condição de excepcionalidade. E falar também nessas boas-vindas da responsabilidade que nós temos em responder às expectativas de vocês, né? E é interessante porque muitas vezes a gente considera o retorno que a universidade dá para a educação básica na formação de vocês, né? E nas atividades de extensão, de ensino, de pós-graduação, e a gente se esquece de virar essa moeda e de dizer da enorme contribuição que vocês trazem para a Faculdade de Educação. São vocês que fazem a roda da universidade girar, né? A roda da pesquisa, a roda do ensino, que vocês que trazem para nós essas perguntas que estão no dia a dia de vocês, nas relações cotidianas que vocês estabelecem com as crianças, com os jovens, com os adultos, né, com os quais vocês trabalham. Então, além da alegria de receber vocês, eu queria dizer que vocês podem confiar na UFMG, podem confiar na Faculdade de Educação, podem confiar no Promestre, podem confiar porque vocês têm uma condição. Vocês estão entrando numa universidade muito bem avaliada pelos critérios tradicionais de avaliação, como a qualidade do corpo docente, a nossa formação, a qualidade do corpo técnico-administrativo, as pesquisas que realizamos, né? Mas não só por isso. Vocês podem confiar porque essa universidade se orgulha de ter um compromisso inarredável com a busca pela justiça social, pela construção de uma educação pública, inclusiva e de qualidade, referenciada nos parâmetros e nas necessidades de construção de uma sociedade mais justa. E se nós tínhamos alguma dúvida em relação a esses propósitos da Universidade Federal de Minas Gerais, mais especificamente da Faculdade de Educação, esse momento de pandemia nos mostrou a força dessa instituição, né? Essa instituição que se agigantou diante dessa tarefa pública que esteve à sua frente. Então, vocês devem ter percebido pela imprensa, acompanhando aí os meios de comunicação, né, como que a Universidade Federal de Minas Gerais vem participando nas tomadas de decisão, junto a gestores públicos, a nossa presença, né, em atividades de atenção à população, as pesquisas que nós estamos e vimos realizando para ajudar a compreender esse fenômeno, né, e a vencer esse vírus. Na oferta de atividades remotas, oferta gratuita, né, nesses trabalhos, a elaboração de projetos de extensão, enfim, na participação ativa na vida da cidade, nesse momento que tem exigido de nós muita ação, muita atividade, né? E esses mesmos compromissos mais gerais da Universidade Federal, nós vamos observar aqui na Faculdade de Educação. Não houve um só dia, desde o dia 19 de março, que o coletivo dessa faculdade não tenha se debruçado em leituras, estudos, reuniões infindáveis para construir um retorno das atividades de ensino, ainda que remotamente e excepcionalmente, que levasse em conta o desafio de equilibrar segurança sanitária, manutenção de vínculos e direito ao conhecimento. Então, nesse sentido, ainda eu queria agradecer aqui Maria Amália e a Terezinha, que são as coordenadoras do Promestre, né, que são pessoas que eu acho que representam muito bem esse coletivo, pela delicadeza, pela forma generosa e humana com que elas vêm conduzindo essa enorme crise que nos pegou a todos de surpresa. E por que é importante iniciar essa conversa com vocês, destacando esse reconhecimento que não é apenas um agradecimento ou umas boas-vindas retóricas, né? Porque eu acho que é muito importante que a gente compreenda que foi possível construir, tem sido possível construir as respostas que nós temos construído, porque essa instituição é gerida de forma democrática e porque ela cumpre os princípios que regem o serviço público. Então, não é ao acaso, não é uma sorte, né? É decorrência de uma gestão democrática e é decorrência daquilo que a nossa Constituição prevê para a entrada no serviço público, né? Então, neste momento em que são veiculadas diuturnamente
discursos e são praticados atos que colocam em xeque a validade dos preceitos democráticos e do serviço público, nós temos a obrigação de reafirmar e de demonstrar que a gestão democrática ela não é simplesmente uma opção de gestão, dentre inúmeras outras, né, de uma escolha de uma forma de administrar ou gestar uma escola. Ela é uma condição para se assegurar o direito de todos a uma educação pública e inclusiva. Então, nesse momento, é graças à gestão democrática que nós construímos as respostas que vimos construindo. E é graças à gestão democrática que nós podemos nos perguntar: quem, se não nós, professores e professoras, estudantes, corpo técnico administrativo, se não somos nós as pessoas mais preparadas e com as melhores condições para dizer quando e de que maneira superar os problemas nesse momento de enorme crise, uma crise jamais vivida, né, por essa instituição. Então, com essa provocação, eu já introduzo, inclusive, o tema da palestra, Direito à Educação em Tempos de Pandemia. Eu quero começar chamando a atenção para uma coisa óbvia, né? Nós estamos enfrentando algo absolutamente novo, original, incomum, inédito, excepcional, inusitado e singular. Eu acho que é importante afirmar isso, ainda que óbvio, né? É algo para o qual nós não estávamos preparados, né? E nós não temos parâmetros possíveis que nos dariam certo conforto para buscar referências, né? Por exemplo, nós não estamos voltando de uma greve, nós não estamos voltando de um recesso, nós estamos voltando remotamente e em caráter excepcional de uma pandemia. Quem, antes de tudo isso, sabia o que significaria enfrentar uma ameaça coletiva às vidas humanas em dimensão mundial? Como enfrentar algo nessas proporções? Como enfrentar algo dessas proporções mediante as condições que nós temos, né? As condições que se apresentam para nós. Então, eu vou falar um pouco agora de que condições são essas, ou seja, qual é o nosso contexto, qual a realidade que nos impõe para a gente enfrentar algo tão inusitado e tão assustador e ameaçador. Primeiro, né, nós temos um imenso despreparo, como eu já disse aqui, para lidar com esse problema, pelo seu caráter inusitado, né? Pelo desconhecimento das questões que envolvem uma pandemia provocada por um inimigo desconhecido. Em segundo lugar, uma crise econômica que assola o país há mais de 5 anos seguidos. Em terceiro lugar, uma crise política gerada por um golpe parlamentar, midiático, empresarial e jurídico, e eu acho que nesse momento nós não precisamos mais ter escrúpulos para usar essa expressão golpe, né, o que ficou reiteradamente expresso e já se tornou óbvio, né, se revelado pelas reportagens do Intercept, pela comprovação dos financiamentos, né, que partidos políticos e grupos empresariais fizeram para manifestações de rua que tinham a pretensão de parecer espontâneas, né, essa rede criminosa criada para fabricar fake news, enfim, tudo isso veio à tona e eu acho que nesse momento ninguém mais pode ter dúvidas se foi ou não um golpe que nós sofremos, né? Em quarto lugar, uma crise social gigantesca de um país que nunca superou a enorme desigualdade social. Desigualdade essa que se expressa também na desigualdade de oportunidades, desigualdade de acesso aos direitos, né? E essa desigualdade acirrada ainda mais por uma agenda privatizante, né? Pelos preceitos neoliberais de redução do Estado, né? E na redução e na retirada do Estado na garantia de direitos. Em quinto lugar, uma crise nas relações pessoais, afetando aí o que a gente poderia chamar de um pacto social, né? Um país literalmente cindido em blocos, que não podem sequer conversar, né? E isso não foi resultado ou não foi uma consequência impensada e fortuita, né? Mas um projeto que se sustentou na fábrica de fake news para construir essa cisão. Em sexto lugar, né? Também uma crise que está assentada nas questões
mais especificamente ligadas agora, eu diria, à educação. Ou seja, nós ainda lidamos com uma concepção que está presente no imaginário social, mas também nas ações de gestores da rede privada, da rede pública, né, que reforçam uma ideia de educação meritocrática, uma educação hierárquica, uma educação propedêutica, conteudista, pautada numa lógica transmissiva, né, que privilegia a transmissão de conteúdos desarticulados da vida, das verdadeiras questões que perpassam a existência humana, ou seja, uma concepção de educação, né, privada e não pública, vamos dizer assim. E por fim, mas eu diria que não menos importante, né, um país desgovernado. Eu lendo o artigo do João Moreira Salles, publicado na Piauí no final agora de junho, né, do mês de junho, ele não nos deixa esquecer o que nós temos vivido e quem é esse desgoverno, né? Abre aspas o texto do João Moreira Salles. Quando as vítimas da pandemia passaram de 5 mil, no dia 28 de abril de 2020, Jair Bolsonaro foi a um estande de tiro. No dia em que chegamos aos 10 mil mortos, ele passeou de jet ski no Lago Paranoá. Na cerimônia em que concebeu a Ordem do Mérito Naval a Abraham von Traub e Augusto Aras, o país havia superado 25 mil óbitos. 2 dias depois, ele andou a cavalo no meio de seus apoiadores. Dali a poucas horas, quase 30 mil brasileiros já não estariam vivos por causa da doença. O presidente desconfiou dos hospitais quando os registros contabilizaram 40 mil mortos. E aí abre aspas, arranja uma maneira de entrar e filmar, fecha aspas, comandou. E no fim de semana, em que a conta da nossa tragédia chegou a 50 mil vidas perdidas, ele ajudou von Traub a enganar a imigração americana. E por aí vai, só para a gente ter uma ideia, né, do que nós estamos enfrentando. Então, essas são as condições que nós temos. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso contexto, e é com essas condições e nesse contexto que temos que encontrar alternativas. Onde vamos encontrar referências para nos ajudar a formular respostas para encontrarmos alternativas? Como disse o professor Antônio Novoa, uma webconferência umas 2 ou 3 semanas atrás, que provavelmente muitas de vocês assistiram, né, porque consta lá mais de 40 mil visualizações. E se vocês não assistiram, eu acho e sugiro que vocês assistam, que está disponível no YouTube, na página do Instituto Jungo. O Antônio Novoa diz, em momentos como este, momento de dúvida, temos que saber o que somos, o que queremos, para onde queremos ir. E aí sou eu que digo, né? Aquilo que somos e que nos ajuda a saber para onde queremos ir, está cravado nos nossos princípios. E nossos princípios, então, eles são os alicerces, são aquilo que fundamenta nossas ações, a base de onde se extrai a direção a ser seguida. E qual o nosso princípio mais caro, no caso da educação? A direção a ser seguida. No caso da educação, qual que é o nosso princípio maior? Eu diria, né? E aí eu vou retomar o meu querido professor Neidson Rodrigues. A educação é um direito. Significa que não se negocia, né? A educação é constituída por seu caráter público. A oferta da educação não se justifica, isso me ensinou Neidson Rodrigues, por nenhuma outra razão que não seja porque nós somos humanos. Todos nós temos direito à educação pelo simples fato de existirmos. Então, o Neidson dizia, a oferta educacional para todos não se justifica porque ela é importante ou fundamental para que o país se desenvolva, ou para que esse país se torne competitivo, ou para que se alcance a cidadania plena, uma sociedade plenamente cidadã, ou para que o indivíduo tenha oportunidade melhor na vida. Né? Ainda que tudo isso, ou cada uma dessas razões, possa se efetivar pela oferta da educação, né, ela precisa ser assegurada para todos, e em qualquer circunstância, né, porque ela é um direito. E o Neidson dizia, se nós pegarmos qualquer um desses motivos, né, para justificar por que a educação é um direito,
nós corremos o risco de construir a educação para alguns e não para todos, né? Dando um exemplo, se você disser a educação é para que o país se torne competitivo, você pode dizer, então eu vou ofertar a educação num bairro ou numa cidade ou para certas pessoas de determinada classe social ou com certa aptidão, né? Então, nenhum desses direitos justifica a educação como um direito de todos. Ela é um direito de todos porque nós só nos tornamos humanos, né, e plenamente humanos na ordem da cultura. Então, por meio da nossa capacidade de criar e de nos apropriarmos de símbolos, de signos, de construir sentidos. É que para ser humano é preciso que haja educação, que haja um processo educativo em curso. O ser humano não nasce ser humano, ele nasce potencialmente humano. Mas para que sua humanidade se realize, é preciso que haja um segundo nascimento, né? O nascimento na ordem da cultura. E tantos filósofos já nos explicaram isso, já falaram sobre isso, né? Eu ressalto aqui Hannah Arendt, para quem educação é um ato de amor ao mundo, né? Porque ela nos insere no mundo humano, que é o mundo da cultura. Mas há um outro aspecto que caracteriza o direito à educação, o qual eu nunca deixei de fazer referência desde o momento em que aprendi nas aulas do professor Neidson Rodrigues, que é a dupla condição de realização do direito à educação. De um lado, ele se realiza junto ao sujeito para o qual as ações educativas se dirigem, e de outro lado, ele se realiza junto à comunidade a qual esse sujeito pertence. Eu explico melhor. Quando uma criança frequenta uma instituição educativa, ela vê ampliado o universo de significações humanas. Amplia-se seu processo de formação como ser cultural. Mas também o fato de ela frequentar uma escola assegura o direito para quem ela sequer conhece. Porque as sociedades contemporâneas, dado seu grau de complexidade, atribuíram à escola, como instituição coletiva, a missão de assegurar a vinculação de valores, conhecimentos, práticas culturais que nos ligam, né, e que nos fazem e nos tornam uma comunidade. Então, quando uma criança deixa de frequentar a escola, uma sociedade inteira corre risco. Bom, então, tendo retomado esses princípios e sobre esse princípio do direito à educação, né, consagrado na Constituição Federal, e também com isso, né, nessa discussão, tendo retomado qual a função das instituições escolares, das instituições educativas, eu agora vou me aproximando não sei se poderia dizer assim, de respostas, né, que nós temos que encontrar para esse momento inusitado de dúvidas, de anseios, de medos, de incertezas. Então, algumas contribuições. A escola, ela não pode ser compreendida como um edifício, como um prédio, né, que ao ser fechado, e nesse caso foi fechado por uma medida sanitária, né? Mas nós poderíamos imaginar fechado por uma guerra, fechado por um conflito armado, enfim, né? Que só nos restaria, nessa concepção de escola como um edifício, esperar para a sua reabertura para a gente retomar aquele serviço, né? A analogia seria fechar uma loja de sapatos, né? Assim que foi retomado o serviço, nós voltaríamos a vender sapatos. A escola não é isso. A escola é uma das instituições, e aí eu vou correr o risco de dizer a principal instituição responsável por consolidar um projeto social, um projeto de sociedade, né? Uma aposta na vida comum, na vida comunitária. Então, quando um prédio escolar precisa ser fechado por uma condição externa, e nesse caso, né, de assegurar a vida, que é um outro direito humano, isso não pode se confundir com uma cessação, uma interrupção, uma suspensão do direito à educação. Né? Aí eu acho que talvez tenha ficado claro por que é tão importante a gente definir esse princípio, né? Como que ele é definidor da ação. Porque se eu concebo a educação como um serviço, como uma troca, né, como uma compra de serviços, como um contrato para a oferta de uma mercadoria, né, que se compra ou que se vende, então, fechado o prédio, o consumidor vai requerer o produto. Agora, se eu concebo a educação como um direito, né, o que vai se requerer, fechado o prédio, é
a continuidade da relação educativa, é a continuidade do vínculo entre as pessoas. É a garantia de que não cessarão as relações humanas, que elas não se perderão. É a garantia de que a relação pedagógica entre os que ensinam e os que aprendem, e essa não é uma relação de mão única, né? Ou seja, não é do mestre para o estudante, mas ela é de mão dupla, de ensinar e aprender, trocando os lugares de ambos, né? Que essa relação será mantida. Então já temos aqui a resposta a esse momento histórico. A educação é um direito e, como tal, não pode jamais deixar de ser assegurado a todo e a qualquer ser humano. A pandemia não pode significar a cessação desse direito. E eu vou caminhando para a finalização dessa minha exposição com uma provocação, uma afirmação. Quem deve estar à frente nessa luta pela garantia de todos a educação, nesse momento de pandemia, somos nós, professores e professoras. Na mesma webconferência do Nova, que eu fiz referência aqui, ele mencionou como os professores do mundo inteiro revelaram uma enorme capacidade de resposta a essa crise pandêmica. E aí eu vou contar aqui um episódio que me fez concordar com Antônio Nova. Nessa live, né, essas professoras relatavam o mesmo ciclo que vivenciaram, as três, e que eu também me reconheci nele. Num primeiro momento, um susto enorme, né? Uma busca pela sobrevivência nossa e de cada uma, né, de nós e das pessoas próximas. E no momento posterior, imediatamente após esse susto, a tentativa de retomar-se como profissional. Uma preocupação de pensar como continuar a ser o que se é, o que nos constitui como sujeitos, né, como ser professoras na pandemia. Então, nós poderíamos dizer, é do humano reinventar-se, para usar uma palavra da moda. O que difere é a maneira como nos reinventamos e por que elegemos uma ou outra forma de nos reinventar, com propósito para atingir que objetivos, né? Com que propósito e para atingir que objetivos. Todos os depoimentos nessa live coincidiam na mesma busca de manutenção de vínculos, na mesma busca pela garantia do direito das crianças à educação. Mas uma coisa me chamou a atenção e não me saiu da cabeça. A coordenadora pedagógica da creche parceira relatou que as professoras fizeram vídeos, tiraram fotos, postaram no Instagram, encaminharam mensagens no WhatsApp dos pais. E quando uma família não tinha o WhatsApp, elas buscavam o WhatsApp do vizinho. E muito orgulhosas elas diziam, conhecemos todos eles, um por um. Essas professoras fizeram encontros virtuais, pediram às crianças para mandarem fotos do que viam de suas janelas. Realizaram encontros presenciais, aproveitando a entrega das cestas básicas para atender as famílias mais vulneráveis. E na palavra delas, para escutar seus medos, suas necessidades e seus sentimentos. Ouvindo esse relato das professoras, a gente poderia concluir que tudo tinha sido feito, ou que o melhor delas teria sido ofertado, né, a esse momento. Elas teriam conseguido e poderiam estar satisfeitas com os trabalhos que elas vinham realizando. Mas, eis que a coordenadora diz o seguinte, eu tenho crianças lá na creche que são crianças de inclusão. Tem uma criança que agora está dentro de casa com a mãe. A educadora de apoio está indo na casa dela, mas eu me pergunto até quando? Essa criança tem microcefalia, ela é tetraplégica e está dentro de casa agora. E eu me pergunto, ela estava tendo uma evolução tão grande dentro da creche. Mas eu sei que para voltar para a creche agora também não é o momento, porque ela é uma criança de risco. Mas o que a gente pode ajudar nesse sentido? Eu me pergunto isso. Essa criança, essa família que tem nome, tem rosto, que eu sei o nome da mãe, eu sei falar o nome da mãe e dos irmãos. E ela está sem atendimento agora. O que a gente podia fazer? Então, essa fala dessa coordenadora, que é uma professora, uma profissional da educação, né, traz para nós essa pergunta, que é uma pergunta da nossa profissão, que não se contenta com o aparentemente possível, né, que quer o impossível, que é ensinar tudo a todos, né? E eu recupero aqui, mais uma vez, fazendo uma referência à webconferência do Nova, né, o que ele vai dizer.
da nossa profissão. Ele diz: somos uma profissão que tem como base ou como chamado, né, a ética da ação. Então temos a obrigação de denunciar, mas também, e aí eu vou dizer talvez nesse momento sobretudo, né, um momento também de enunciar. Então o momento pede de nós coragem para enunciar e para realizar. E o fato de vocês estarem aqui, né, professores da educação básica, com todas as dificuldades dessa profissão e com todas as dificuldades da vida de cada um de vocês que pulsa também fora das escolas, é uma comprovação de que essa é uma profissão de homens e de mulheres de coragem. E que as pesquisas que vocês vão realizar e estão realizando, hoje mais do que nunca, elas serão uma resposta de uma profissão que se constrói coletivamente. Eu queria terminar com uma expressão, trechos de uma fala do Emicida que ele fez no São Paulo Fashion Week. Eu, você, juntos somos nós, e nós que ninguém desata. As pessoas são como as palavras, só têm sentido se juntas umas das outras. Bom, ao longo desses próximos anos, vamos estar juntas, vamos estar juntos. E cada um de nós vindos de diferentes lugares, trazendo olhares diversos. Nós, professores e professoras da FAI, vamos com cada um de vocês, juntando palavras, construindo sentidos e a partir deles, dando forma e identidade para essa ideia de educação como um direito de todos e de todas. Ideia, sonho que queremos ver solidificada no nosso país. Muito obrigada.